Você que, trouxe a palavra de Deus, acompanhe, qualquer coisa vai estar também no telão, amém? A palavra de Deus fala lá em Lucas no capítulo 4, e Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto, e 40 dias foi tentado pelo diabo, e naqueles dias não comeu coisa alguma, e terminados eles, teve fome, e disse-lhe o diabo: se és o Filho de Deus, dizes a esta pedra que se transforme em pão. E Jesus lhe respondeu dizendo: está escrito que nem só do pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. E o diabo, levando-o a um alto monte, mostrou-lhe em um momento do tempo todos os reinos do mundo, e disse-lhe o diabo: dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue, e dou a quem eu quero. Portanto, se tu me adorares, tudo será teu. E Jesus respondeu-lhe, dizendo: vai-te para trás de mim, Satanás, porque está escrito: adorarás o Senhor teu Deus, e só a Ele servirá. Levou também a Jerusalém, e pôs-lo sobre um pináculo do templo, e disse: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: mandará aos seus anjos acerca de ti, que te guardem, e te sustenham nas mãos, para que nunca tropeces com o pé em alguma pedra. E Jesus respondeu-lhe, disse-lhe: dito está, não tentarás o Senhor teu Deus. E acabando o diabo a tentação, ausentou-se dele. Glória a Deus. Logo, vocês já devem perceber que hoje nós vamos falar sobre tentações, sobre batalha espiritual, sobre vitória. Tem vitorioso aqui nessa noite? Glória a Deus, louvado seja o Pai. É muito bom ouvir isso, meu irmão. Quando a gente fala tem vitorioso nessa noite, é um glória a Deus, e eu creio nisso. E hoje nós vamos entender um pouquinho da palavra de Deus acerca de vitória, acerca de batalha. E muitas vezes, quando a gente toca nesse assunto, a gente quer falar e quer se comparar a Jesus, a gente vem: ah, pastor, mas o senhor está se comparando, quer me comparar com Jesus? Quero. Ele não conseguiu? Ele não venceu as tentações a qual nós estamos o tempo todo passando, as mesmas a quais ele passou. Mas pastor, é o que eu já ouvi, mas era Jesus. Irmãos, eu vou falar para vocês, era Jesus, mas lá no livro de João, o que João nos fala? Que ele fez o quê? Abriu mão de toda a sua glória, se esvaziou e assumiu a forma do quê? De servo. Então, meu irmão, o que eu quero entender com isso? Que agora Satanás, ele está indo tentar o homem, ele está indo tentar a pessoa de Deus, a qual tinha, a palavra de Deus nos fala no capítulo antes, que Jesus tinha recém se batizado, amém? Tinha acabado de sair do Jordão, e foi levado ao deserto para ser tentado. Não pense que você vai sair de uma piscina batismal, e a tua vida vai ser uma maravilha. Não, agora eu fui batizado, agora eu não vou ter mais problema nenhum. Você vai sair da piscina batismal, olha, meu irmão, se duvidar, eu pergunto para um aqui, um vai me falar: pastor, o dia que eu fui batizado, eu tive a maior luta da minha vida. Jesus também. Porque a gente sai daqui, a gente se entrega para Cristo, muitas vezes a gente tem um propósito. Ah, pastor, eu fui para Jesus, a minha vida conjugal está ruim, tal. Ótimo, a tua vida conjugal vai ser maravilhosa, vai ficar bem. Mas deixa eu fazer uma pergunta para você. Você não tem irmãos, você não tem pai, não tem mãe, não tem tio, tia, não tem amigos, não tem cunhado. O cunhado é sacanagem, né?
Mas são pessoas a qual vão vir te afrontar, por você ser um cristão, vão nos colocar à prova. Então, a partir do momento que nós estamos numa luta, não pense que a gente vai ficar inerte, não vai ter mais nenhum problema, logo a gente pula para outra. A única diferença é que Satanás, quando a gente sai da banheira de batismo, ele não entende que nós estamos blindados com o sangue de Cristo. Ah, meu irmão, aí é um abraço. Mas o que eu quero trazer nessa noite para a igreja é acerca de você, de nós. Toda vez que a gente entender que nós entramos numa tentação ou numa batalha, é que nós somos mais que vencedores. Mais que vencedores. Puxa vida, o que é ser mais que vencedor, pastora Mauri? O que é ser mais que vencedor? A gente já não batalha, não faz um monte de coisa e já não vence. Mas o que é ser mais do que isso? Tem uma ilustração que fala sobre isso, é bem clara na internet, é uma pregação. Alguém já viu essa ilustração? Ai, que bom, ninguém viu, então eu posso revelar a vocês. Ser mais que vencedor, mais. Vou pegar um exemplo aqui, quer ver? Bem legal. Pegar o pastor Nicolas. Pastor? Você mesmo. O pastor Nicolas, não, pode ficar aí, pastor, pode ficar aí. Por enquanto, fica aí. O pastor Nicolas, ele é um lutador de UFC. O que vocês acham? Olha o porte dele. Tem perfil? Só que ele vai enfrentar o John Jones. Quem conhece o John Jones aí? O que vocês acham? Dá uma olhadinha ali. Vai levar uma camaçada de pau, meu irmão. Vai apanhar. Vai quebrar os dois braços, as duas pernas, o nariz, o olho vai esbugalhar, vai ficar banguelo. Sei lá. Só que essa luta vale 1 milhão. Amém? Essa luta está em risco ele ganhar 1 milhão. Ele vai sair tudo quebrado, arrebentado, mas ele vai ganhar. Amém? Dá um glória a Deus aí, pastor. Olha lá, ó. Vai ganhar do John Jones. Aí sonhando, neguinho. Amém? Aí ele vai pegar aquele 1 milhão. Tudo arrebentado. Com o olho esbugalhado, banguelo. Se arrastando. E lá na casa dele está a pastora Tainá. Bela e formosa. Ô meu amor, como que foi a sua luta? Foi bem, né? Olha aí. Ganhou o dinheiro, ganhou. Tó amor, é todo seu. Amém? Ele foi um vencedor. Ela foi muito mais que vencedora, porque ela ganhou sem sequer fazer nada. E é isso que eu e você somos, mais que vencedores. Alguém já lutou por mim, já venceu por mim, e já me fez mais do que vencedor. Já nos fez mais que vencedores. Receba nessa noite, porque é o que nós somos, meus irmãos. Mais do que vencedores. Louvado seja Deus. E o tema da nossa mensagem nessa noite é: eu também vencerei. Oh, glória a Deus. Hoje vocês estão na palavra. Recebe cada palavra nessa noite, meu irmão. Recebe cada profecia na tua vida. Eu também vencerei. Porque muitas vezes, meu irmão, meu irmão, não vai parar a batalha na sua vida. Satanás, ele não vai sentar, pronto, já tentei. Você, meu irmão, pronto, você não tem mais jeito. Você eu não vou tentar porque eu vou perder meu tempo. Não, meu irmão, não vai. Enquanto você viver nesse mundo, enquanto você tiver um alvo, enquanto os planos de Deus não se realizarem na tua vida, você vai estar vivendo aqui. E ele não tem pressa, ele é astuto. Ele não tem pressa. Você vai ficar 1 ano sem ter problema, no outro ano você está lascado, 1 ano, 3, 4, 5, ele não tem pressa, daqui 20 anos, daqui 30 anos, daqui 40 anos, daqui 50 anos. E é assim, porque ele não tem pressa de querer nos sentar e nos derrubar. E olha só, Jesus acabou de sair de um batismo e foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado por Satanás.
Aí Jesus, eu não consegui achar na palavra de Deus qual o dia exato a qual Satanás foi tentar Cristo. Mas eu acredito que foi no momento a qual Jesus já estava com fome. E quando a gente está com fome, meu irmão, quem já fez jejum aí até meio-dia? Quem já fez jejum de 18 horas? Quem já fez jejum de 24 horas? Opa, glória a Deus. Tem gente aí. Foi bom fazer jejum de 24 horas. Jesus fez de 40 dias. Nós temos que ser vencedor nessa parte, porque nós temos que vencer, sabe o quê? O desejo de alimentar aquilo que nós devemos matar. Quando nós estamos em jejum, qual que é o propósito do nosso jejum? Matar a carne, fortalecer o espírito. Qual que é a função de Satanás? Fortalecer tua carne e enfraquecer o teu espírito para que você se distancie de Jesus, de Deus. E meu irmão, é uma coisa muito engraçada quando nós estamos em jejum. Não sei se já aconteceu com vocês, comigo já aconteceu. É uma coisa muito doida, que daí aparece comida de tudo quanto é lado. Não é verdade? Irmãos, até a tua vizinha te convida para tomar café. Até o teu inimigo te convida para uma churrascada. Eu me lembro que eu falava de manhã, que eu saio de manhã, eu sempre gosto de tomar um café, porque um café eu não sei, acho que me deixa dá um up, enfim, é um costume que eu tenho, então de manhã eu tomo café, enfim, né? Mas toda segunda-feira eu faço jejum, o meu jejum é toda segunda-feira, e eu não como nada. Na segunda-feira eu não como nada, até meio-dia. E um certo dia, estou eu, belo e formoso, pego o meu carro, vou trabalhar, primeira corrida minha, aonde que é? Numa panificadora. Fui pegar um passageiro numa panificadora, o cheirinho de café entrou pelo meu nariz. Aí a passageira entrou no meu carro, a mulher muito simpática. Quer um pão de queijo, motorista? Meu Deus! Você passa, quando chega ali por 10h30, 11 horas, é uma coisa, meu irmão. Eu sempre vou parar em frente a um restaurante, em frente a uma churrascaria, alguma coisa, aquele cheirinho de churrasco, eu falo, ô capeta dos infernos. E é assim, primeira coisa que Satanás foi tentar Cristo, aonde que foi? No alimento. Se tu és o Filho de Deus, diz a essa pedra que se transforma em pão. Ah, meu irmão. Mas Deus, Jesus, Ele é sábio. E Ele sabia naquele momento qual que era o propósito dEle. Qual que era a finalidade dEle. E nós muitas vezes, quantas vezes nós estamos em um propósito de jejum e a gente fala, não dá nada tomar um cafezinho. Ou muitas vezes a gente esquece, a gente se distrai e quebra aquilo com o qual a gente está fazendo. Por que eu estou falando isso nessa manhã? Para a gente se atentar àquilo que a gente está com Deus. Quando a gente está na comunhão com Deus, meu irmão, Satanás, ele não pode vir interferir. Quando a gente está no propósito, ele vai vir. E ele vai vir. E o jejum, principalmente. Mas Jesus é maravilhoso. E ele falou bem assim, está escrito, que nem só do pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Você vai comer naquela hora? Vai. Ele podia comer naquela hora, ia matar a fome dele, mas ele ia continuar a ter fome. Não é verdade? Meu irmão, ter um relacionamento com Deus é tão importante o quanto comer. Amém? Segundo, ambição e poder. Ambição e poder.
E disse-lhe o diabo: dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue, e eu dou a quem eu quero, se tu se prostrares e adorastes. Meu irmão, eu quero falar aqui agora um pouquinho acerca daquilo que Satanás veio nos oferecer. Quantas vezes nós já trocamos a presença de Deus por poder, por dinheiro? E aquilo que eu falei hoje na manhã, eu vou falar nessa noite. Meu irmão, se um trabalho maravilhoso te tira da presença de Deus, é de Deus? Ai, pastor, eu estou trabalhando de domingo a domingo, das 8 à meia-noite. Não, mas não se preocupe, pastor. Eu chego em casa à meia-noite, eu vou falar com Deus. Eu dobro meu joelho e falo com Deus. Fala nada. Já fiz isso, meu irmão. Eu falo isso por mim. Já trabalhei, não até meia-noite, mas já fiz uma jornada de trabalho das 9 da manhã às 22 horas de domingo a domingo. Sabe o que eu mais queria quando eu cheguei em casa? Cair na minha cama e dormir. Cansado. Tomava um banho e capotava. Mas graças a Deus, o Espírito Santo veio me trazendo entendimento do que é estar na presença de Deus. Eu comecei a dobrar meu joelho, orar, pedir para que Deus me tirasse de um turno, e Ele realmente me tirou e me colocou num turno maravilhoso, a qual eu podia estar todo domingo na igreja. Na quarta, enfim, eu podia servir a Deus. Irmãos, sem medo, sem sombra de dúvidas. Meu irmão, não só o serviço, mas tudo aquilo que te tira da presença de Deus não provém de Deus. De tudo, amizade, pessoas. Ah, pastor, mas espera aí. Agora o senhor está dizendo então que eu não posso trabalhar, que eu não posso? Muito pelo contrário. Eu profetizo na tua vida nessa noite. Eu profetizo na tua vida jovem, que você vai ser um grande empresário, vai ter muito dinheiro. Eu profetizo a vida dos teus filhos, que os teus filhos vão ser grandes empresários, não vai faltar nada. Eu profetizo na tua vida, você que é trabalhador, que você vai ter aumento de salário. Eu profetizo abundância na sua vida. Mas eu também profetizo na sua vida que o dinheiro não vai te prender e que não vai te tirar da presença de Deus. Meu irmão, se você fizer do dinheiro o seu Deus, ele irá te atormentar como um demônio. Se nós fizermos do dinheiro o nosso Deus, nós vamos ser atormentados. Qualquer coisinha que o banco, um juro errado, ou qualquer coisa, você já vai ficar maluco. Não, o dinheiro não pode te dominar. E a palavra de Deus nos fala que a única vez, a única questão e o único momento ao qual Jesus Cristo se compara a Deus a outro Senhor é a mamon. É o dinheiro. Nós sabemos que o dinheiro, irmãos, é algo... corrigindo, o dinheiro não, o amor ao dinheiro. A palavra de Deus nos fala que o amor ao dinheiro é a causa de todos os males. No livro de Mateus, a palavra de Deus nos fala que Jesus ele ia em direção, e veio um jovem rico na direção dele. Amém? Veio um jovem rico na direção dele. E chegou para ele: mestre, o que eu faço para ter a vida eterna? Aí Jesus falou: não matarás, não roubarás, seja fiel, honre teu pai e tua mãe, enfim. Um jovem, eu acredito que um filho exemplar, um exemplo de filho, na verdade, pegou e falou: isso? Ah, ok, estou bem, estou no reino dos dedos, estou gatinho, vou para o céu. Aí ele falou bem assim: mais alguma coisa, mestre, para que eu chegue ao reino dos céus? Aí Jesus olhou para ele e falou bem assim:
Sim. Venda tudo o que você tem. Vende tudo o que você tem. Dá aos pobres e me segue. E agora? Vende tudo que tem, dá aos pobres e me segue. Pega aquele 1 milhão que está no banco, dá aos pobres. Vende a tua casa no Alphaville. Vende a sua casa lá no Ecoville. Vende o seu apartamento lá não sei qual ville que tem ainda. E me segue. Ô Jesus, isso aí, hein? Valeu. Continua assim. Legal. Pode continuar. Isso mesmo. Mas para mim não dá. Qual é a única vez a qual o Senhor, Deus, Ele te coloca em prova e fala, faz aí prova de mim, meu irmão? É só nessa parte, para que a gente seja fiel e não se prenda a Ele. É em dízimos e oferta, é em fidelidade. Trazei os dízimos e as ofertas à casa do Senhor. E depois fazei o quê? Prova de mim. E a palavra de Deus fala, eu abrirei as janelas dos céus e derramarei bênçãos sobre as suas vidas. Isso é Jesus falando. E Jesus respondeu-lhe, dizendo, vai-te para trás de mim, Satanás, porque está escrito, adorarás ao Senhor teu Deus, e só a Ele servirás. Adorarás somente ao nosso Deus, e só a Ele vamos servir. Não vamos nos prostrar para o dinheiro, para Mamon, e não vamos muito menos se prostrar às armadilhas de Satanás para que venhamos adorar a esse, sei lá do que eu chamo, se é de principado, se é de... Mas eu tenho certeza que nessa noite, você não vai ser derrotado por Mamon, muito pelo contrário, você vai vencer. Você é mais do que vencedor, amém? Terceira vitória, falta de conhecimento. Falta de conhecimento. Levou também Jesus a Jerusalém, e pôs sobre um pináculo do templo e disse-lhe, se és tu filho de Deus, lança-te daqui para baixo, porque está escrito, mandará os seus anjos acerca de ti, que te guardem e te sustenham nas mãos, para que nunca tropece o teu pé em pedra alguma. A tentação. Agora Satanás está querendo colocar o poder de Deus à prova. Meu irmão, quem é Deus? É Deus. Ponto final. Ele é Deus. Meu irmão, não podemos colocar uma interrogação aonde Deus colocou um ponto. Não é verdade? Muitas vezes, na nossa caminhada e naquilo que nós aprendemos, nós colocamos o será? Mas por quê? São palavras que provavelmente vêm acompanhado de uma interrogação. Um exemplo, olha um exemplo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida? É assim que está a palavra? Eu sou o caminho, a verdade e a vida? Isso é uma pergunta? Por que colocar uma interrogação no lugar onde tem um ponto? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ponto. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ponto. Zé Fininho. Acabou. É aí. Não, Jesus falou, não tentarás ao Senhor teu Deus. Mas o que nós, pastor, dá um exemplo
de não tentarás ao Senhor teu Deus. Tem vários exemplos, a qual muitas vezes nós, despercebidos, temos tentados ao Senhor Deus, ao nosso Deus. Por que Ele não fez isso? Ou por que Ele permitiu aquilo? Eu vou dar um exemplo, um pequeno exemplo aqui, de atentar contra Deus. Quem aqui já viu um milagre? Amém? Tem gente que já viu bastante milagre. Você já viu um rio se abrir? Não, né? Pois é. Então hoje nós vamos falar de milagre. Esse copo d'água. Eu creio que eu já fiz essa dinâmica aqui. Se eu me lembro, acho que eu já fiz, se eu não estiver enganado. Se eu derramar essa água aqui, ela vai cair no chão? Tem certeza? Mas eu creio que ela não vai cair. Vocês querem ver? E ela caiu. Puxa vida. Deus não fez o milagre. Puxa vida. Acho que Ele não é Deus. Ele deixou de ser Deus? Continua sendo Deus. Mas por que Ele vai fazer um milagre supérfluo? Um milagre por... vai voltar essa água. A troco de quê? Eu estou com sede, irmãos. Está muito calor. Estão com calor? Mas hoje você vai presenciar um milagre. Você crê nisso? Amém? Para a honra e glória do meu Deus. Pois só Ele é digno de toda a honra e de toda a glória. Eu vou virar essa água aqui. Ela não vai cair. E vai voltar para o meu copo e eu vou tomar ela. Quem crê nisso? Levanta a mão quem crê nisso. Você crê que eu vou derrubar essa água aqui no chão? Ela não vai cair no chão e vai voltar para o meu copo e eu vou tomar ela? Eu vou derrubar. Você tem certeza? Quem crê nisso? Pronto. Eu creio. E vocês querem presenciar um milagre nessa noite, não querem? Vocês querem ver para a honra e glória de quem? Para que nós venhamos a entender que o natural de Deus e o sobrenatural de Deus só vai acontecer do jeito dele. As transformações na nossa vida vão acontecer do jeito dele. O agir dele na nossa vida é do jeito dele. E você vai presenciar um milagre nessa noite. Feche seus olhos. Se você quer ver, você vai ter que fechar os seus olhos. Feche os seus olhos. Todos estão com os olhos fechados. Eu vou derramar essa água, ela vai cair, ela não vai cair, e ela vai voltar para o meu copo e eu vou tomar. Pode abrir seus olhos agora nesse momento. Amém? Eu posso ouvir um glória a Deus? A água caiu no chão? Eu tomei a água novamente? Esse é o nosso Deus. É dessa maneira que Ele vai agir na nossa vida. Muitas vezes nós queremos o quê? Vem o anjo, aparece na igreja, toca em mim, que os céus se abram, que venha uma cadeira, uma escada rolante, desça um anjo iluminado para que o milagre aconteça na minha vida. E Deus, Ele age assim na nossa vida. E é assim que Ele vai agir na minha vida e na tua vida, meu irmão.
É dessa maneira. Nós não temos que atentar ao nosso Deus. Deixa que Ele vai fazer conforme a vontade dEle. Glória a Deus. E acabando isso, o diabo, toda a tentação, ausentou-se dele por algum tempo. Amém? Ausentou-se dele por algum tempo. Satanás ausentou-se dele para sempre? Satanás ausentou-se dele até o dia da crucificação? E ausentou-se Satanás dele por algum tempo. Nós vamos passar pela prova, meu irmão. Mas nós somos mais que vencedores, porque Ele já venceu por nós. Nós vamos ter um tempo de estar caminhando em paz. Mas não pense que vai ser sempre assim. Satanás sempre vai ter algo para vir nos tentar e vir querer nos derrubar. Desistência. Eu estou quase terminando, meus irmãos. Desistência. Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse-lhe a seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto vou além orar. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Então lhes disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e velai comigo. Ficai aqui e orai comigo. Agora Jesus está indo para um lugar, orar e falar com Deus. E ele começa a ter uma visão. Ele começa a ver, muitas vezes, ele começa a agonizar e a chorar. E muitas vezes, meu irmão, nós estamos em oração, e acerca do que nós nos entristecemos, logo o Espírito Santo vem e coloca paz no nosso coração, e nós já nos alegramos. Não é assim? Quem ora não é assim? Logo a gente ora e refrigera a nossa alma, vem um conforto. É para isso que oramos, nós oramos para sermos acalmados, para sermos confortados. Amém? E o que a palavra de Deus está dizendo aqui? Que Jesus sentiu angústia e tristeza, a ponto dele falar: não me deixem aqui sozinho. Quem que fala isso? Quando que você fala para alguém ou para algo: não me deixe aqui sozinho? É só se realmente você estiver com algum medo. E naquele momento a palavra de Deus vai nos dizer que o nosso Jesus, ele transpirava gotas de sangue. Meu irmão, você tem noção que é isso? E quantas vezes nós, de frente a alguma coisa ou algo que a gente vai enfrentar, a gente desiste. Eu não consigo, eu não posso, não dá para mim. Eu nem tentei. Talvez naquele exato momento, ao qual Jesus estava olhando, ele olhava uma cena a qual ele estava sendo chicoteado, cuspido na cara, crucificado. Muitas vezes a gente pode entender que ele estava sendo separado de Deus por um pecado. Qual o pecado? O pecado que era dele? Não, os nossos pecados, porque ele levou sobre si os meus pecados, por causa do meu pecado. Que ele falava: Pai, afasta de mim esse cálice. A nossa dificuldade de chegar ao reino de Deus não se compara com o que Jesus teve só para nos mostrar o caminho. Muitas vezes naquele momento de angústia, ele estava olhando, e sabe o que ele via? Ele via essa igreja maravilhosa. Ele via você sentado aí. Ele via você, esse pai maravilhoso, com a sua família maravilhosa, essa mãe maravilhosa,
os teus irmãos, os seus filhos, os seus netos. Talvez ele enxergava além. Aí sabe o que ele fez? Ele queria que nós vivêssemos o nosso sonho. Jesus falava assim: se este cálice não pode passar de mim, sem que eu beba, faça a tua vontade. Fazer a vontade de Deus. Colocar os nossos planos nos planos de Deus. Pregação de domingo passado. Não é verdade? Os planos de Deus na nossa vida. Qual eram os planos de Cristo naquele momento? Qual eram os planos dele aqui nessa terra? Para que nós chegássemos à salvação pela graça. Para que nós não precisássemos de sacrifício, porque todo sacrifício foi feito por ele. Para quê? Para que sejamos mais que vencedores. Oh, glória a Deus, meu irmão. Mas muitas vezes, quando a gente vai para a batalha, e a gente quer se comparar a Jesus, mas eu torno a falar, meu irmão, porque talvez está dando alguma coisa na sua cabeça, mas era Deus, era Jesus. Meu irmão, livro de João, e ele abriu mão da sua glória, e se esvaziou, e assumiu a forma de servo, era homem. E aquilo que eu sempre falo, cada vez que eu coloco Jesus, quanto menos eu diminuo ele como Deus, e engrandeço ele como homem aqui na terra, mais eu o adoro, porque eu sei que foi o homem que derrotou a Satanás. Porque eu sei que foi o homem que venceu, e eu também vou vencer, porque eu sou mais que vencedor. E mais, são palavras do próprio Cristo. A obra dele foi boa? Amém? Foi uma obra maravilhosa, a obra de Jesus? Foi, não é verdade? Mas olha o que ele diz: na verdade eu vos digo, que aquele que crê em mim, também fará as obras que eu faço. Quem crê nisso aí? Oh, glória a Deus. Então você fará as obras que ele fez. É, pastor? Não. E as fará maiores do que estas. Ei, vamos fazer obras maiores do que as obras de... Por quê? Porque nós somos mais que vencedores. Ele já peleou por mim e por você. Se eu vou na batalha, ele vai à frente. Ele só vai abrindo caminho. Acabou de cantar aqui, não foi isso? Deus vai à frente, abrindo os caminhos, quebrando as correntes. Amém? E é assim que o nosso Jesus vai à frente, peleando por mim e por você. Mas sabe que muitas vezes nós nos colocamos, meu irmão, nos colocamos numa posição aonde a gente tropeçou e caiu. Em alguma jornada da nossa vida, em alguma das nossas provações, em alguma tentação, ao qual a gente tropeçou e caiu. E Deus manda falar nessa noite, meu irmão, para todos: não importa aonde nós tropeçamos e caímos, o que realmente interessa é onde nos levantamos e para onde tornaremos a caminhar. Louvado seja Deus. Não vamos ficar agora nesse momento se colocando em culpa. Ah, mas eu falhei lá atrás, pastor. Muitas vezes nós deixamos de caminhar porque o pastor Amaury falou pesado comigo. O pastor Jimmy não me visita, a pastora Sabrina nem olha na minha cara dentro da igreja. Os outros pastores nem sei quem que é. O fulano me ofendeu, o ciclano me ofendeu. Eu não consigo olhar para a cara de Beltrano, meu irmão. Essas coisas, muitas vezes, com toda certeza, estão nos impedindo de chegar ao reino dos céus. Ser igual a Cristo. Que ousadia, pastor, você falar isso? Que ousadia falar que é igual a Deus?
O que o apóstolo Paulo falou? Sejeis imitadores de Cristo, assim como eu fui. Não foi isso? A ousadia do apóstolo Paulo em falar: e sejeis meus imitadores, assim como eu fui de Cristo. Nós podemos sair nessa noite aqui com essa ousadia? Saia, meu irmão. Saia aqui dessa noite com essa ousadia. Sejeis meus imitadores. Se você vai pregar o evangelho, se você vai falar do amor de Cristo, para quem seja, fala: e sejeis meus imitadores, porque daqui para frente eu sou mais que vencedor. Eu tomei a posse da vitória. Nada me para, nada me impede, e eu vou chegar lá. Louvado seja Deus, meu irmão. Que nessa noite você saia daqui com a certeza da vitória, de que nós somos vitoriosos e que nós somos mais que vencedores. Se coloca de pé, meu irmão. Se coloca de pé. Comece a adorar a Deus nessa noite. Comece a adorar a Ele. Comece a se colocar na presença dEle e tomar posse daquilo que Ele te deu.